Fala rapaziada, hoje a gente vai falar de Smiling Friends ou Amigos do Sorriso para os mais íntimos. Essa foi uma animação que me pegou desprevenido porque eu não esperava ser tão boa. Achei que ia ser simplesmente algo genérico, com piadas genéricas, mas na verdade tem um ótimo senso de humor. E, além disso, o estilo dos personagens é algo totalmente novo e engraçado. O episódio que eu peguei para analisar é um episódio bem divertido, que mostra como o pessimismo pode ser usado como forma de manipulação e nos ensina sobre felicidade, morte e destino. Enfim, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com o Charlie falando que os homens da Renascença vêm para a cidade e até então ninguém ali sabe o que são os homens da Renascença. E só guardem essa informação. Para quem não sabe o contexto desse desenho, é que basicamente existe uma empresa projetada para deixar as pessoas felizes. O trabalho do Charlie e do Pin é arrancar o sorriso das pessoas, como se eles fossem uma espécie de psicólogo que vai até a pessoa que tá sofrendo e tenta mostrar uma outra perspectiva para ela. Mas nesse episódio, do outro lado da rua, surge uma empresa que faz o contrário da deles, ou seja, eles são os amigos do sorriso, mas do outro lado da rua agora tem os amigos da cara fechada, e o objetivo é deixar todo mundo triste. Assim que eles chegam ali e já começam a menosprezar os amigos do sorriso, eles me lembram os jovens nihilistas que desprezam de forma pejorativa toda e qualquer coisa, inclusive o próprio estilo, e depois desse primeiro encontro encantador, o Charlie e o Pin vão avisar o gerente que os caras do outro lado da rua chegaram e eles provavelmente foram procurar algum alento para saber o que fazer com esses concorrentes. Só que o chefe parece que ficou um pouco mais preocupado do que eles. É preocupante? Não esquenta, jovem Pin. É só um pouco de concorrência amigável. Um pouco mais pra frente, os dois malucos amigos do sorriso ficam andando na rua procurando clientes, pessoas que eles possam deixar felizes. E encontram esse cara aí que me lembra um pouco o CJ do GTA. Não sei porquê. Eles perguntam por que esse mano tá de cara fechada, ao que ele disse que queria ser um artista do SoundCloud com reconhecimento. A minha dica pra esse cara seria: tenha constância, se esforce e aprenda a fazer músicas melhores a cada dia. E na verdade essa é a minha dica pra quem sonha em ser youtuber ou trabalhar com a internet. Eu acho que na internet a coisa mais importante é a constância e persistência. Continuar postando e continuar aprendendo. Apesar de eu saber que não é justo com ninguém, a vida é injusta e tá blá blá. A gente continua e o cara diz que reconhece os amigos do sorriso, mas obviamente eles não tinham passado por ali. Então ele só podia estar confundindo com os amigos da cara fechada, e provavelmente por isso ele estava com aquela cara fechada. Os caras mandaram ele parar de fazer música e desistir de tudo, enquanto os amigos do sorriso falaram pra ele continuar a seguir em frente, porque com esforço ele iria conseguir. Mas o cara não acredita nos dois e acaba sacando uma arma, daí a cena corta pra eles em outra casa. Aqui a mesma situação se repete. O formato da minha cabeça me causa uma angústia mental constante. Acha que parece que preciso me alegrar? Acho que muita gente se identificou com essa fala aqui, porque foram incontáveis as pessoas na minha vida que eu conheci que tinham um problema de aparência com alguma parte do corpo. Seja com o nariz, que é o mais comum provavelmente, com o tamanho da cabeça, com o tamanho das orelhas, enfim, muita gente tem problemas com a aparência. Isso me mostrou que obviamente tem algo estranho com as pessoas. Penso primeiramente que as pessoas têm problemas com esse tipo de coisa porque se comparam com as outras. Mas essa comparação chega a níveis tão absurdos, porque a maioria dessas pessoas que eu conheci não tinham absolutamente nada de errado com a aparência, mas elas teimavam em dizer que tinham. Mesmo as pessoas, que eu acho belíssimas, dizem ter algo errado com suas aparências. E eu mesmo não percebo isso. Isso é tanto verdade que, por exemplo, vários famosos vêm aí fazendo aquele bagulho facial, que eu esqueci o nome aí agora. E tipo, a gente acha essas pessoas muito bonitas, então como é que elas não se veem bonitas? Então eu penso que é mais uma coisa de autoestima mesmo, mais uma coisa de como você se vê no espelho, como você vê a si mesmo, do que algo da realidade mesmo. Eu ainda tô me esforçando pra tentar entender mais sobre esse lado humano e admito que minhas palavras para essas pessoas não foram o suficiente para fazê-las mudar de ideia quanto à sua própria aparência. Mesmo eu tive problemas com a minha aparência durante a vida, isso em decorrência de comparação com outras pessoas. A comparação é um mal que tem que ser vencido por meio da razão. É só a afirmação consciente de que não tem nada de errado com você, de que você se prefere, é que pode retomar a sua autoestima ao eixo que lhe é devida. É reconhecendo em si mesmo qualidades, diferenças e pluralidades que você passa a gostar mais de si mesmo. E também não dando tanta importância assim à sua aparência, porque pelo amor de Deus, né? Se as pessoas não ligassem tanto pra aparência uma das outras, acho que o mundo seria até um pouco mais calmo. Teríamos paz nos nossos corações. Oh, burro, é que o mundo é podre demais, tem tanto ódio e maldade. E aqui eles passam pela mesma situação 3 vezes, só que por coincidência com 3D Skelton, que é um personagem em 3D, caso vocês não tenham percebido. Os amigos do sorriso perguntam se ele tem algo que gosta de fazer, ao que ele responde que gosta de balões, e até fazem progresso com ele, e dão esperança, dão planos de ação palpáveis para que ele possa concretizar. Só que daí os amigos
amigos de cara fechada chegam em um helicóptero e dizem isso. E não tem importância, porque um dia você vai morrer. Não, mas pensa como vai ser bom quando finalmente conseguir a licença. Bom, a importância precisa de um referencial. Sua vida é importante em relação ao que e para o que. Para uma criança que tá morrendo de saudade da mãe, a mãe chegar viva do trabalho é bem importante. Não acho que exista uma última instância onde as coisas realmente são importantes, e nem o contrário. Mas para nós humanos, viver vale a pena. Os amigos da cara fechada dizem que o gás hélio vai acabar em pouco tempo e que fazer balões não é legal por conta disso. E aparentemente naquele mundo isso é verdade e talvez no nosso também seja. Pelo menos de acordo com essa notícia, em até 50 anos o gás hélio vai acabar. E aí não vai dar mais pra fazer aquelas vozezinhas engraçadas, tá ligado? O que é uma pena. Mas eu não sei se é tão problemático assim. Talvez seja, não entendo. Na verdade parece que o mundo inteiro vai acabar em menos de 50 anos se a gente for levar em consideração um monte de merda que algumas pessoas estão fazendo. Se nós analisarmos tudo que temos feito de ruim durante todo o tempo em que começamos a indústria, provavelmente veremos que o nosso tempo de humanidade está contado. O aquecimento global é um problema, a poluição é um problema, talvez seja a hora de desacelerar, mas duvido que as pessoas queiram isso. Cobertas pelos seus próprios males, induzidas a acreditar em causas que nunca vão chegar a ver, talvez seja tarde demais para a humanidade. Ou não, somos bombardeados por diversas notícias ruins dias inteiros quando vemos TV. Existem canais que ficam o dia inteiro monetizando em cima de uma notícia trágica o suficiente para prender a atenção de milhares de pessoas. A questão é que talvez o mundo não seja o que essas notícias queiram falar para nós. Vemos uma sobre assalto e saímos na rua paranoicos se vamos ser ou não assaltados. E se o mundo fosse realmente assim, essa coisa horrível que toda notícia pinta pra gente, 9 a cada 10 vezes que saíssemos da rua seríamos assaltados. Mas não é assim que funciona. Existem muitas pessoas diferentes, com realidades diferentes, muitas dessas realidades são sim absurdas e perigosas. Muito por culpa de pessoas das quais você nunca vai ver na vida. Mas eu posso te garantir, se você se mantém empenhado em superar o meio, pelo menos mentalmente, então sua vida já vai ter valido a pena, mesmo que seu meio seja uma bosta. Logo depois disso, o chefe dá uma surtada, porque ele acha a ideia dos amigos da cara fechada muito melhor do que a ideia dos amigos do sorriso. Afinal, sentimos até um pequeno prazer em deixar as outras pessoas tristes. Com certeza é muito mais fácil ir pelo caminho da violência do que pelo caminho de deixar as pessoas felizes. É muito mais difícil encontrar soluções para pessoas tristes com suas aparências do que criar uma ofensa para elas. Veja, é muito mais prático e rápido ofender e até mais convincente do que simplesmente construir um argumento inteiro para convencer uma pessoa de que ela é bonita e de que o nariz dela não tem nada de errado e de que a orelha dela não tem nada de errado e que as bochechas dela são o suficiente e que o peso dela é o suficiente. Ou fazer qualquer outro elogio. Parece que nós aceitamos mais facilmente aquilo que vem pro mal do que aquilo que vem para o bem. Amigos da cara fechada, é claro. Troca genial. Por que não pensei nisso antes? O chefe continua surtando, daí ele vê uma versão mais dura dele no espelho, uma versão que chama ele de fraco e diz que ele sabe o que tem que fazer. É literalmente uma das cenas mais bizarras da primeira temporada de Smiling Friends. De alguma forma, o ego começa a dar razão para esse super ego distorcido e ele anda até uma metralhadora. Do outro lado da calçada, nós vemos que os amigos da cara fechada estão dando um discurso para a multidão. E aqui vemos o famoso viés da negatividade. Nunca ninguém uniu as pessoas por elogiar as coisas, mas sim por criticá-las. De certa forma, é o que eu faço aqui. Toda análise tem um quê crítico. É muito mais fácil convencer apontando erros do que qualidades. Eu até tentei apontar qualidades na série Velma, uma das únicas vezes que eu tentei fazer um vídeo falando como uma coisa é boa, mas as pessoas estavam tão dispostas a odiá-la, mesmo antes dela ter lançado, que simplesmente fecharam os ouvidos para qualquer elogio que para ela fosse proferido. O discurso deles é baseado em falar que a realidade do mundo é cruel, e pode sim ser cruel, mas de uma perspectiva pessoal, nós também temos momentos muito bons em nossas vidas. O que acontece é que nosso cérebro sente mais as coisas muito ruins. Se você tem um trauma, provavelmente sabe do que eu tô falando. Você se lembra com muito mais facilidade desse trauma do que o de comer a sua comida favorita com a sua família ou amigos. Os caras fechados continuam dando o discurso deles, falando que a realidade é triste, só que daí ele me solta isso aqui. E quando isso for feito, finalmente vamos erradicar todos os porto-riquenhos do planeta. Ok, então tudo aqui era voltado por discurso pseudo-nazista? Que merda! Isso só mostra que quando você convence uma massa de pessoas, você pode falar qualquer coisa, porque todo mundo vai estar tão animado ali naquela psicologia das massas, que nada mais vai importar, apenas combater o inimigo. Só que aqui, felizmente, o pessoal não gosta do que ele disse, e em seguida isso aqui acontece. Isso que acontece quando o niilista encara a realidade de verdade, quando ele percebe que estava mais imaginando a realidade do que encarando ela de fato. O mais forte dos niilistas nunca estaria a páreo pro mais fraco dos estoicos. Eles
acham que nada importa, cara. Aí ele ficou com medo de morrer e tal, cara. Que negócio é esse? E aqui nós podemos apontar a diferença entre ser um filósofo e se preparar para a morte, e uma pessoa que diz que nada importa, ou seja, um niilista. Veja, o filósofo, ao se preparar para a morte, pode até sentir medo de morrer, mas a preparação supera o medo. Existem medos que são naturais ao homem, e isso nem a razão supera. O filósofo vai até ter medo de morrer, mas ele vai estar preparado para isso e vai conseguir ir embora sem amarras. Já aquele que finge estar preparado, como esse cara aqui, não vai ir sem resistência, como fez o nosso amiguinho. No final, ele vê que nunca gostou de sorrir por ter conquistado tanta gente em tão pouco tempo, e quem faz ele sorrir é o chefe, que tava com a intenção de matá-lo. E aí a gente vê o porquê ele criou os amigos do sorriso e não os amigos da cara fechada. Simplesmente porque ele é muito bom em deixar as pessoas felizes. Sorrir é mesmo muito bom. Só que daí aqueles de quem eu falei logo no início chegam na cidade e matam os amigos da cara fechada logo após eles terem ficado felizes. Os homens da Renascença. Os homens da Renascença chegaram na cidade. Eu falei no começo que os homens da Renascença vinham pra cidade, mas você não botou fé. E assim a gente acaba esse vídeo, tendo aprendido sobre como as ideias ruins penetram fortemente a nossa mente. Agora, toda vez que você sentir que algo ruim tá corroendo o seu cérebro, pense imediatamente, um filósofo se sentiria assim, então cresça e amadureça. Agora eu vou ficando por aqui, deixa o like, deixa o comentário e tchau!